Bom dia, paz do Senhor, amém? Tô ainda toda descabelada, acordei quase agora, toda amassada, como sempre. Quem ouve minha pregação conhece que quando Deus falou que eu ia pregar o Evangelho, eu não achei que eu seria capaz. Eu olhava para grandes homens cheios de teologia, falava, meu Deus, quem sou eu para pregar o teu Evangelho? Na época eu estava congregando com meu pastor Maurício Pinheiro Carvalho, onde ele tem uma palavra poderosa, uma palavra revelada, um homem de Deus que prega, sabe, numa dimensão. E eu falava, meu Deus, quem sou eu, né, para estar pregando o teu Evangelho? Hoje eu entendo que não devemos nos comparar uns com os outros, cada um vai pregar da sua maneira. Deus vai usar a sua própria personalidade. Deus vai tirar de dentro de nós aquilo que precisa ser tirado e vai conservar a nossa personalidade, porque Deus nos ama da maneira que nós somos. Ele apenas vai aperfeiçoar para que venhamos a ficar do jeito que Deus quer. E eu falei com Deus, Senhor, independente, falei com Deus, Senhor, então se eu vou pregar, eu quero que o Senhor me dê uma palavra independente de eu pregar em alguma igreja ou não, de eu ter oportunidade em alguma igreja ou não. Eu quero todo dia que o Senhor me dê uma palavra. E a fidelidade dele tem sido assim. E é sobre a fidelidade de Deus, independente da gente ser fiel ou não, que eu quero falar hoje. Hoje eu acordei com duas palavras. Uma palavra está em Mateus 13, e hoje eu quero, essa palavra do dia vai ficar um pouco mais estendida, porque eu quero ler o que está escrito, da maneira que está escrito, para que você me compreenda. Em Mateus 13, 24, está a parábola do trigo e do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que no colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aqui esse dono, esse homem que semeia a boa semente no campo, nada mais é do que o dono do terreno ao qual está sendo semeado. E esse homem é Jesus. E Jesus, enquanto ele estava semeando a boa semente, o que é a boa semente? A palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela salva, ela cura, ela liberta e nos garante entrada no céu, vida eterna com Deus. Porque viveremos para sempre. A questão é aonde nós viveremos. E enquanto o homem, que é Jesus, está semeando a boa semente no seu terreno, está crescendo semente de trigo. O inimigo dele vem e semeia o joio. Quem é o joio? Como assim? Se está sendo semeada a boa semente, por que que algumas pessoas, ouvindo Jesus, se contaminam? Por que que algumas pessoas acabam se tornando joio? O que é joio? Os joios são os filhos de Satanás, são os filhos do inimigo, crescendo junto com o trigo, ouvindo a mesma palavra que Jesus está semeando. Mesmo assim, estão cada dia mais contaminadas. E aonde elas estão, irmão? Dentro do terreno. E que terreno é esse? De Deus. E a palavra fala que eu queria que vocês prestassem nisso. Mateus 13, para depois você ler aí, versículo 25. Mas dormindo os homens. A palavra de Deus fala que Deus não pisca. A palavra fala que ele não pisca
ele não tosqueneja. Deus não dorme, não tosqueneja. Tosquenejar é piscar. Deus não pisca. Deus não pisca, irmão, como a gente pisca. Ó. Porque num piscar de olhos de Deus, Satanás poderia fazer muita arruaça. Ah, mas é isso tudo que está acontecendo. Não, tudo isso que está acontecendo é consequência do pecado do homem. De que se queixa, pois, o homem? A não ser dos seus próprios pecados. Amém? Que possamos entender isso. Deus me deu 2 palavras, vou gravar 2 vídeos separados para não ficar muito longo. Mas que se entenda isso. Não foi o dono do terreno que dormiu, não foi Deus que dormiu, mas dormindo os homens. Eu e você dormimos. Eu e você dormimos e o inimigo se aproveitou e veio e semeou o joio, os filhos de Satanás. Palavras que muitas vezes estão ao nosso derredor. Hoje nós temos a escolha de ser joio ou de ser trigo. O trigo é a boa semente, é a palavra do Senhor que está sendo plantada. Mas hoje nós decidimos ouvir. O que nós vamos ouvir? O que Deus está falando ou o que o diabo está falando? Porque estamos todos no mundo, no mesmo mundo. Só que esse mundo, ele está morrendo. Ele vai se acabar. É promessa de Jesus. Olha que promessa linda. Vou destruir tudo. Vou derrubar tudo. Vou acabar com tudo. Mas antes, olha aqui o que a promessa. No 30, Mateus 30, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, ou seja, até o grande dia da ira do Senhor, onde Deus vai recolher os dele e destruir os que ouviram a voz do inimigo dele. Deixai crescer ambos juntos, aquele que ouviu a boa palavra de Deus e a pratica, e aquele que ouviu a voz de Deus e não a pratica. Até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, são os anjos, não é eu nem você que vai tirar do meio da igreja, do meio do meu trabalho, do meio da minha faculdade, não é você e eu, não. São os anjos do Senhor que vão vir. Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro, né? Aí você talvez venha falar, mas Paulo falou para tirar do meio da igreja. Opa, peraí, vamos entender isso. Aqui está falando, deixai crescer ambos juntos. Quem está falando isso é Jesus. Até a ceifa, por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro, colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar. Queimar onde? No inferno. Quem não aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, quem não praticar o que ele está falando, vai queimar no inferno. Tirei o óculos, complicou. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Ou seja, nós que ouvimos a palavra do Senhor e muitas vezes até queremos fazer diferente, porque não compreendemos o que Deus está mandando. Nós vamos ser colhidos para o céu, colhidos para perto dele. Vamos voltar para Deus. De Deus nós viemos e de Deus nós voltaremos. Que hoje você possa ficar com essa palavra. Eu vou gravar outra palavra que Deus me deu também lá em Naamã junto com essa. Mas que hoje você fique com a palavra. Hoje você tem o poder de decidir se você quer ser joio ou se você quer ser trigo. Livre-arbítrio. Deus hoje está te dando o direito de escolha.